Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, né, do Brasileirão. Temos algumas outras partidas importantes também, né, que influenciam aí na tabela do Corinthians, mas é aquilo que eu sempre falo. Não importa a gente analisar outras partidas, se o Corinthians não fizer o seu papel, tá? Então, o primeiro ponto é o Corinthians vencer, é o Corinthians pontuar na rodada, e aí a gente consegue ter algumas outras projeções. Certo, família? Lembrando que também teremos a live pós-jogo, tá? O final da partida aí entre Cuiabá e Corinthians. O John entra ao vivo lá no Instagram, já tem o link aqui na descrição para vocês. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, parceira aqui do canal John do Timão, certo? Hoje temos aí Liga dos Campeões, que o John fez uma aposta ontem e bateu, né? Hoje temos mais jogos da Liga dos Campeões e também do Campeonato Brasileiro, certo? Já deixo a dica aqui para vocês, se inscrevam pelo link do John que está aqui na descrição ou no comentário fixado, certo? Temos bônus exclusivos para novos membros que se cadastrarem pelo link do John. E aí, a minha aposta é a seguinte: hoje coloquei empate ou vitória do Corinthians, tá? Já deu 1,72 de odd, e também a vitória do Atlético Paranaense contra o América Mineiro, tá? No total aí deu 2,75, uma odd bem alta mesmo, bacana pra gente. Então vamos pra cima, rapaziada, aproveitem as promoções e recompensas diárias lá da iBet. Certo, família? iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, o Corinthians entra em campo hoje, 9h30 da noite, contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, certo? O jogo aí vai ser transmitido pela TV Globo, na TV aberta, né? O horário aí de 9h30 da quarta-feira, certo? O Cuiabá é um clube que está com 37 pontos, certo? O Corinthians está com 33, então uma diferença aí de 4 pontos entre as equipes, certo? Então não deixa de ser um confronto direto. Se o Corinthians vence, fica apenas 1 ponto. Se o Cuiabá vence, dispara, certo? Abre 7 pontos em cima do Corinthians. A briga do Corinthians não é necessariamente com o Cuiabá, nossa briga é com os clubes de baixo, né? Com o Santos, com o Vasco, com o Goiás, tá? E aí, por exemplo, temos o jogo do Santos amanhã, temos o jogo do Vasco amanhã, e hoje quem joga, que tá ali perto do Corinthians, é o Goiás, que joga 7 horas da noite contra o Fluminense, tá? Temos também Cruzeiro e Bahia, que são os dois clubes que estão acima do Corinthians, outro jogo extremamente importante para nossa equipe. E aí, mais uma vez, se o Corinthians vencer, a rodada é boa, independentemente dos outros resultados. Se o Corinthians empata ou perde, a rodada fica ruim, tá? É o que a gente vem acompanhando aí já algumas partidas, certo? Ontem tivemos aí o último treino do Mano Menezes em preparação para essa partida. Ele comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido e depois fez um treinamento tático, tá? Já pensando na equipe do Cuiabá, certo? A gente tem alguns desfalques. Primeiramente os atletas que estão na seleção do Pan-Americano, né? O Matheus Donelli e o Guilherme Biro. Também temos o Giovani na transição física e o Mosquito, que eu falei para vocês que teve uma lesão muscular na panturrilha, tá? Então, esses 4 atletas não vão para a partida de hoje. Com isso, a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo e Fábio Santos, Maicon, Moscardo e Fausto Vera, Giuliano, Yuri Alberto e Pedro, tá? Com isso, não teríamos o Renato como titular, o Rojas, Juan Oliveira. Seria uma mudança enorme, tá? E aí até uma mudança estrutural, com Maicon, Moscardo e Fausto. É uma possibilidade, tá? Uma provável escalação. Podemos ter mais uma vez Moscardo e Maicon, Moscardo e Fausto Vera, tá? Com o Renato como meia, alguém aberto pela direita, Pedro e Yuri. São algumas possibilidades do Corinthians para a partida de hoje. Temos alguns jogadores pendurados, tá? Já vou passar aqui a lista para vocês. Guilherme Biro, Caetano, Cássio, Fagner, Fausto Vera, Matheus Bidu, Rony, Juan Oliveira e Wesley, tá? Então quem tomar o cartão amarelo hoje não enfrenta o Santos na partida de domingo, certo?
O Cuiabá tem um desfalque também, tá? O Jonathan Cafu, que pertence à equipe do Corinthians, está emprestado pro Cuiabá, e aí por isso não joga a partida de hoje, rapaziada. E aí eu quero saber qual o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Cuiabá e Corinthians, um jogo extremamente importante pro Corinthians, tá? O Maicon até comentou que agora nós temos 10 finais. Certo? Essas últimas 10 rodadas do Brasileirão para o Corinthians são 10 finais. Precisa vencer. Corinthians precisa pontuar no campeonato. E vamos para cima, família. Bom, o zagueiro Marlon, da equipe do Cuiabá, chegou até a comentar sobre a questão da lei do ex, né? Que é uma resenha que tem aí no futebol. Jogou por um clube, aí se transferiu, foi vendido, foi emprestado, enfrenta o ex-clube e aí muitos jogadores fazem gols, né, contra os ex-clubes. E aí se criou a lei do ex. O Marlon comentou, falou, pô, se for para ter a lei do ex contra o Corinthians, vai ser uma goleada. Mas comentou, obviamente, na resenha, tá? Não foi um desrespeito ao Corinthians, foi num tom de brincadeira. Por quê? Porque o Cuiabá tem um monte de jogador que já passou pelo Corinthians. Walter, Matheus Alexandre, o Marlon, o lateral esquerdo Wendel, o Cleison, o Jonathan Cafu. Só aí já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atletas. Pensa se for para ter a lei do ex. Só o Cafu que não pode fazer gol, que foi cortado, né? Está emprestado ao Cuiabá e aí não enfrenta o Corinthians. Mas é um ponto pra gente observar, né, essa questão aí de muitos atletas que já passaram pelo Corinthians estarão em campo hoje, tá? Mas isso não tira nenhuma obrigação do Corinthians de ter que vencer o jogo contra o Cuiabá. E eu quero saber como está a expectativa de vocês. Acredito que da maioria da torcida seja de muita apreensão, tá? Muita apreensão, por quê? Porque a gente tá assistindo o Corinthians. Uma vez que você assiste o Corinthians, não tem como ter uma expectativa tão positiva. Você fala, cara, o time vai patinando e parece que não sai do lugar, né? Mas vamos pra cima, família. Lembrando que hoje, tá? Hoje abre a venda aí de ingressos pro jogo de domingo, o clássico contra o Santos, lá na Neoquímica Arena, certo? Temos o mesmo esquema aí de 1h da tarde abre pro sócio que tem mais de 60 pontos, tá? O fiel torcedor, sócio torcedor. 3 da tarde abre para quem tem mais de 40 pontos. 5 horas da tarde para quem tem mais de 20 pontos. Amanhã, 11 da manhã, para todo mundo que é fiel torcedor. Sexta-feira, 3 horas da tarde, abre para a torcida em geral pelo mesmo site, o fieltorcedor.com.br, tá? Então, a média de preço de ingressos está mesmo aí do Campeonato Brasileiro, tá? Então a gente segue aí acompanhando. Provavelmente o John vai para esse jogo, tá? Vou tentar comprar o ingresso hoje à tarde para essa partida aí de Corinthians e Santos no domingo lá na Neoquímica Arena. E quero saber, rapaziada, quem também vai estar lá na Arena no domingão. Bom, família, agora falando sobre a parte financeira do Corinthians, tá? Tivemos uma novidade aí muito positiva mesmo. O Corinthians encerrou um dos processos que tem com ex-jogadores, né? Jogadores que atuaram pelo Corinthians saíram e entraram na justiça contra o clube, né? Processando o clube, cobrando valores e tudo mais, tá? Se trata do zagueiro Marcos Vinícius, certo? Que jogou aqui no Corinthians entre janeiro de 2003 e agosto de 2007, certo? Foi campeão brasileiro de 2005 também, jogou alguns campeonatos aí pelo Corinthians. Eu acho que ele tem mais de 55 partidas e 3 gols marcados pelo Corinthians, tá? Ele cobrava direito de arena, 13º, férias, FGTS, INSS e alguns valores que totalizaram aí R$1.200.000. O Corinthians tinha parcelado em 23 parcelas, tá? E aí, finalmente conseguiu quitar essa dívida com o Marcos Vinícius. Então, finalmente uma notícia boa, né, dessa questão financeira. Normalmente são jogadores entrando na justiça contra o clube. Esse entrou também, né? Mas um desfecho positivo. O Corinthians fez o parcelamento, pagou, tá? Pagou, e aí agora está livre de um dos processos, tá? Mas é o caminho, é o caminho. Você tem que pagar. Vai pagando, uma hora você resolve. Qual que é a minha crítica em relação à diretoria? Hoje a gente não tem o controle disso. A gente que eu falo, a torcida.
Por quê? Porque foi uma promessa do Duílio. Vou soltar o balancete financeiro todo mês. Vai ser um balancete mensal. Cadê? Há quanto tempo que não sai um balanço financeiro? Quanto tempo que não tem um respaldo da torcida? Que eles mostram aqui, ó. A gente pagou isso de conta, isso de conta, isso de conta. Cadê? Não tem, cara. Tá? Então, feliz por uma dívida a menos, mas ainda falta muito, tá? Muito mesmo pro Corinthians chegar no momento ideal, né? Na fase ideal que a gente entende da parte financeira do clube. E com isso, trago até uma novidade aqui que eu achei muito bacana sobre o Rosalá Santoro, certo? Que é um profissional do mercado financeiro, certo? E pelo que eu entendi, ele será o diretor financeiro do Corinthians caso o Augusto Melo seja o novo presidente, tá? Caso o Augusto Melo vença as eleições, o Rosalá Santoro será o diretor financeiro, tá? Deu até uma pesquisada no currículo dele. Ele tem experiências nos postos Shell, na Reuters, Santander, Itaú e Safra. Então, realmente entende aí do mercado financeiro. É graduado em Administração e Economia pela USP. Tem pós em Mercado Financeiro, tá? Especialização em Administração e Gestão de Futebol e Empreendedorismo e Negócios, tá? Então, pelo currículo dele, ele entende do assunto. Pelo currículo, é um cara que está inteirado, tem experiências e poderia ajudar. Pô, John, mas você só traz nomes de quem pode compor a gestão do Augusto Melo e do André Negão. E do outro lado? Pô, a única resposta que a gente tem do André Negão é o seguinte: o André Sanches vai cuidar do futebol. Então, o diretor de futebol vai ser o André Sanches. E ele falou que vai ouvir o Duílio, vai ter uma consultoria do Duílio, que ele vai trazer o pessoal que foi presidente para estar ao lado dele. Quem é o pessoal que foi presidente? O Duílio, Mário Gobi, Roberto de Andrade, André Sanches. É a resposta que a gente tem de um lado, e do outro lado, o Augusto Melo buscando alguns nomes no mercado, tá? Como eu disse, não conheço o Rosalá Santoro, né? Busquei apenas o currículo dele, as experiências e tudo mais. Pelo nome, pelo currículo, tá? Por aquilo que ele já trabalhou. É um nome interessante, tá? Um nome interessante pra gente, mas a gente não tem nenhuma garantia. Um fato é, de um lado a gente tá trazendo um profissional da área, do outro é só um amigo, tá? E aí por isso que eu coloco essa grande diferença das gestões. E mais uma vez eu ponho aqui, não acho que o Augusto Melo seja o nome ideal para gerir o Corinthians. Só que entre o Augusto Melo e o André Negão, a escolha para mim fica muito objetiva, fica muito simples, tá? E aí, até rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito e se inscreva aqui embaixo, por favor. Lembrando que temos a live pós-jogo lá no Instagram hoje. Acabou Corinthians e Cuiabá. O João entrar ao vivo no Instagram pra gente resenhar um pouco, fazer análise aí da partida. Tomara que com a vitória do Coringão. Mais uma novidade aí sobre a questão da gestão do Augusto Melo é o nome do Rodrigo Caetano, tá? A informação aí do Rafael Pfeiffer, tá? Que é um dos setoristas da equipe do Grêmio, que o Rodrigo Caetano recebeu um convite do Augusto Melo para compor a gestão dele em 2024, caso ele assuma o Corinthians, tá? Caso o Augusto Melo vença as eleições. E aí o Rodrigo Caetano chegaria para ser o diretor executivo da próxima temporada. Cara, mais uma vez eu coloco aqui, tá buscando um profissional da área para gerir o clube. Um profissional do mercado financeiro, um profissional na gestão de futebol. Isso já é uma grande diferença de proposta, de ideia, de intenção na gestão do clube, certo? Não sei se o Rodrigo Caetano vai ser o melhor executivo pro Corinthians, se o Rosalá Santoro vai ser o melhor diretor financeiro, mas eu garanto para vocês, é melhor ter esses profissionais do que voltar André Sanches, Duílio, Roberto de Andrade, que são caras que já estiveram no comando e que mostraram que não tem essa capacidade e que acabaram com o clube e que destruíram o clube. E o pior não é eles errarem, o pior é errar, não admitir que errou
e achar que estão certos, tá? Na visão deles foi a melhor gestão que poderia ter sido, e aí se aquilo, o Corinthians ganhou isso, ganhou aquilo, e tá ótimo, o torcedor tem que agradecer pelo que eles fizeram, tá? É isso que passa na cabeça deles. Então, mais uma vez eu coloco, entre o Augusto Melo e o André Negão, na minha opinião, a escolha é muito simples, é Augusto Melo. A gente continua acompanhando essas novidades, temos agora praticamente um mês, né, para as eleições, que acontecem aí no dia 25 de novembro, né, então daqui um mês temos aí as eleições no Corinthians, e eu quero saber a avaliação de vocês sobre esses dois nomes, Rodrigo Caetano e Rosalá Santoro, certo? E também o que vocês esperam para essas eleições do Corinthians. Certo, família? Por hoje é isso. Lembrando que o John volta à noite no pós-jogo lá no Instagram para vocês. Tamo junto, até mais, um forte abraço e vai Corinthians!